Bem-vindo ao meu campo de futebol. É brincadeira, o vídeo não é sobre isso. Quando você pensa em comprar uma casa, a primeira coisa que vem na cabeça é a prestação. Mas depois que você entra na casa, você percebe que ela é só uma parte da história. Tem a conta de gás, luz, combustível, manutenção, enfim, um monte de coisinhas que no final do mês faz uma diferença enorme. E é isso que a gente quer mostrar pra vocês nesse vídeo. O quanto a gente já economizou, quais foram as mudanças que a gente fez aqui na casa. E além disso, esse vídeo vai ser um vídeo completamente diferente dos outros que a gente trouxe. Vamos aproveitar que hoje é sábado e tem um monte de coisas para resolver na rua, para ir conversando com vocês e mostrando também a vida acontecendo aqui em Portugal. A nossa ideia nunca foi economizar só por economizar, porque a gente trabalha para viver bem. E nós acreditamos que se a gente gastar menos com as contas fixas, sobra mais dinheiro para gastar com outras coisas que realmente importam para nossa família. Então a gente começou a fazer algumas mudanças aqui em casa. Toda mudança que nós fizemos aqui tinha um objetivo em comum, que era diminuir os custos mensais e ter mais tranquilidade no final do mês. Então, pessoal, fica até o fim do vídeo com a gente. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, a gente vai dar um rolê, vai resolver algumas coisas na rua e vai aproveitar para contar para vocês algumas decisões que nós tomamos aqui em casa para conseguir reduzir muito dos custos que são custos fixos e às vezes vem muito alto. E vamos dar algumas dicas para vocês do que nós fizemos para reduzir esses custos. Quantos graus que tá fazendo hoje? Uns 27, 28. Tá quente aí, não? E nem tá tão quente assim, porque esse verão desse ano tá uma coisa de doido. A gente já saiu de casa, agora a gente vai lavar o carro e aproveitar para contar para vocês como que era a nossa realidade antes e o porquê que a gente fez algumas mudanças na casa nova. Antes, quando a gente morava de aluguel lá em Tomar, a gente pagava 1.100 euros de arrendamento, que era um valor bem alto para um arrendamento. Pagávamos em torno, em média, mais ou menos de 80 euros de gás, 100 de luz, fora outras contas que são fixas e todo mundo tem hoje em dia. E antes mesmo da gente comprar a nossa casa, a gente via esses gastos e eu e o Renato ficava às vezes conversando sobre, pensando, se a gente tivesse uma casa, como que a gente poderia reduzir esses custos? E aí, quando finalmente conseguimos comprar a nossa casa, a gente começou a colocar em prática essas ideias que a gente teve enquanto ainda pagava aluguel para poder reduzir essas contas que são fixas que a gente tem. Como a Daphne disse, antes de comprar a casa, nós já pensávamos como que seria quando tivesse uma casa e o que a gente faria, né? Depois que comprasse, como que a gente poderia diminuir os nossos gastos mensais. Então a gente já pensava, eu faria isso, eu colocaria painel solar, faria um poço, colocaria uma bomba de calor. E aí a gente foi pesquisando várias estratégias de como reduzir custo mensal se caso a gente tivesse uma casa. E aí, quando a gente finalmente comprou a casa, nós ainda tínhamos mais ou menos um mês e meio, continuava pagando aluguel, mas nós começamos a fazer uma reforma na casa. Nós começamos reformando o primeiro piso, trocamos a vaso sanitário, pintamos a casa. E aí, nós fizemos uma lista na época de coisas que a gente sonhava em resolver depois de comprar essa casa. E nós começamos pela coisa que mais incomodava a gente, que era o gás. Quando a gente estava no aluguel, o gás lá era encanado, né? O apartamento era mais moderno, então o gás já era encanado. Então nós não tínhamos nenhuma preocupação em ter que comprar uma botija, verificar se estava acabando o gás ou não. No apartamento, o gás era utilizado somente para tomar banho. Porém, o preço do gás era muito alto, principalmente no inverno. No inverno, eles importam gás da Rússia, então o gás vem muito caro, principalmente agora, momento de guerra, crise, decisões do governo, enfim, a gente não tem controle sobre isso, então no momento desse, a gente acaba pagando esse preço. Então tinha meses que vinha 50 euros, beleza, vinha 50 euros, mas no outro mês vinha 80, no outro mês vinha 90, não tem controle. E no inverno é certeza, o gás, energia sempre vem muito alto, você não controla o preço, tá ali. Então o preço vai vir alto, não somente por conta do seu uso, mas sim por conta de crise, guerra, enfim, isso aí não tá no nosso controle. E eu queria sair um pouco dessa oscilação que tem, quando sobe muito e paga muito, quando desce aí paga menos. Eu queria tentar controlar um pouco, sabe? Acabei de chegar aqui no Lava Rápido, a gente vai lavar o carro. E aí já continuo falando como que é agora na casa nova. Uma das coisas engraçadas aqui de Portugal é que aqui você faz tudo. Você quer lavar o carro? Você tem um lugar para você lavar o carro, você vai lavar o carro sozinho. Você quer abastecer? Você vai abastecer sozinho. É tipo, se vira.
Seja independente. Baratinho também, ó. Você coloca moedas de 50 cêntimos, 1 euro, 2 euros, para poder lavar. Super fácil de usar essas máquinas. 1 minuto e meio, 50 cêntimos, 3 minutos, 1 euro, 6 minutos, 2 euros. Tava aproveitando que tava lavando o carro aqui e lembrei de um fato interessante. Não sei se vocês sabem, mas as Mercedes mais antigas, os Cadillac, Rolls Royce, eles tinham esse símbolo aqui pra fora e aí tinha um alumínio, um aço, sei lá o que que era. E hoje é proibido isso, porque pode ocasionar um acidente, né? Às vezes a pessoa também, os caras roubam muito essa peça, às vezes pode cair também e causar um acidente grave, ou na colisão também. Até tem carros que tem, porém se encosta, ele puxa pra baixo assim. Nossa, amor, que não ficou bom não, hein? Amor, foco. Você não terminou. É só uma curiosidade? Só uma curiosidade. Então. É só um fato aleatório que eu vim trazer, mas ainda existe carro que tem esse símbolo pra fora. Mercedes e outras marcas deixou de colocar em todos os carros. Aí eu tava pesquisando aqui, né, o porquê que deixaram de usar muito nas Mercedes. O principal motivo é a segurança dos pedestres. Esse item metálico atinge alguém, pode agravar, né? Pode ter um risco de lesões. E muitos desses símbolos passaram a ser retráteis. Então, se tem algum impacto do carro em alguma coisa, esse símbolo ele entra para dentro do carro para não causar mais problemas. E é isso, só uma curiosidade aleatória que eu quis falar aqui. Aproveitei que eu tava lavando o carro e vi, achei interessante. Lavamos o carro, aspiramos o carro. Agora vamos dar continuidade no que a gente tava falando com vocês. Depois de meia hora. Pra vocês vai passar assim. Vai passar rápido, né? Então é isso, no apartamento lá o gás era encanado, né? Já na casa, quando a gente comprou, é totalmente diferente. A casa lá é gás de botija, né? Os botijão grande. Então a gente teria que ficar fazendo esse gerenciamento de monitorar para ver quando é que o gás está acabando, comprar o gás também todos os meses ou a cada 45 dias. O fator principal para mim que eu acho que era inviável manter o gás em casa era a questão de se vazasse o gás. Crianças esquecer o fogão ligado, é um risco de incêndio. Então para mim era inviável manter gás em casa, eu não queria. A não ser que fosse tipo assim um botijão pequeno em caso de falta de energia, acontecer alguma coisa assim, precisar realmente de um gás, aí eu manteria. Então para resolver esse problema, a primeira coisa que a gente fez foi comprar a bomba de calor. Para resumir assim, o que é a bomba de calor? É como se fosse uma caixa de água, né? No caso a nossa é 300 litros, onde ele pega a água fria e aquece a água pra gente. A gente define a temperatura da água, qual a temperatura que a gente quer, e ele vai aquecendo essa água lá dentro. Então fica 300 litros de água quente. Tem outras formas de ter água quente em casa, que é com termoacumulador. É muito parecido com essa bomba de calor. É o que a maioria tem aqui nas casas, aqui em Portugal é super comum ter. Sim, como se fosse também uma caixa de água, né, redonda, uma caixa redonda. É como se fosse uma, que no Brasil a gente está acostumado a falar caixa d'água, né, então eu vou falar dessa forma. Como se fosse uma caixa de água, porém tem uma resistência lá dentro. Então essa resistência, ela é conectada na energia e aquece a água como se fosse uma chaleira gigantesca, né? Porém gasta muita energia e pra gente não ia compensar muito comprar esse termoacumulador. Então eu preferi comprar a bomba de calor. Tem outras formas também que usam para aquecer água, que é com painel solar, mas é um painel solar preparado para aquecimento de água. Além da bomba de calor, outra troca que a gente fez e viu necessidade de fazer assim que nos mudamos foi do fogão. No apartamento a gente já tinha fogão de indução e viu o quanto isso era bom em relação a gás, por não depender de gás. Quando compramos a casa, os dois fogões que tinha nas duas cozinhas, na de baixo e na de cima, eram a gás. Então eu e o Renato, a gente sentou e falou, não dá pra manter o a gás, porque a gente quer tirar tudo que funciona a gás da casa, até porque a gente pensou muito mais também, além da economia, nesse ponto de que se a gente sair, as crianças estão em casa, o gás começa a vazar, ou a gente tá em casa dormindo, acontece alguma coisa. São pontos bem críticos que a gente avaliou e bem perigosos. Então a gente decidiu trocar o nosso fogão também e colocamos o de indução. É claro que eu também pensei na estética que eu queria na cozinha. Então foi uma solução que a gente arrumou que já englobava tudo que a gente queria mudar. Queria algo mais moderno, queria algo que não dependesse de gás e algo mais econômico. E tendo as placas solares, o fogão acaba sendo uma economia ainda maior. É isso, então até aquele momento a gente não tinha painéis solares ainda. A gente planejava, mas não tinha ainda. Então o que a gente fez? Tirou o gás da casa,
tampou tudo que tinha que tampar lá, instalou a bomba de calor, já começamos a ter água quente em casa e fomos lá e trocamos o fogão por um de indução. Aí pronto, a gente já não dependia mais de gás. Aproveitamos que descemos aqui em Guimarães, já vamos passar aqui no Mercadona para comprar algumas coisinhas. Tá aqui comparando os alfaces que ele planta com os do mercado. Esse foi grande. Isso aqui é bombado, mano. Tomou... Esse alface tomou hormônio, mano. Dá um liga o tamanho desse negócio. Não, porque não cresce, mano. Demora muito, velho. E o ruim é que a gente tem medo de deixar lá mais tempo do que devido. E aí ficar amargo, ficar ruim. Eu vou levar isso aqui também, né? Aqui, né? Eu vou comparar a qualidade. Esses peixes aqui parece que tá tudo bravo. Ó. Mó dó, né? Eles estão bravos pra caramba. Aqueles dali não, nós parece que somos dá uns dó. assassinos. Alguém tem que chorar, né? Olha isso, gente. Quantidade de camarão. Dá água na boca. Bigode. E eu não posso comer. Nossa. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. A gente já tá indo pro carro. O intuito era a gente gravar falando, conversando com vocês aqui dentro do mercado, mas tava muito cheio, muito cheio. A gente comprou o que tinha pra comprar e agora já estamos indo pro carro pra ir pra casa. A gente já saiu do mercado, hoje tá sendo um dia bem corrido e bem doido. E aproveitando para gravar para vocês, para não ficar gravando só dentro de casa. Então a gente tá trazendo um assunto que é bem legal, bem interessante. E algumas das coisas que a gente tá trazendo aqui são coisas que a gente pesquisou e não encontrou informações na internet, outras que a gente até encontrou informação, mas sempre eram informações bem vagas, não era aprofundando no assunto de uma forma que nós entendêssemos. Porque uma coisa é você encontrar um vídeo de um profissional falando para pessoas da área e a pessoa entender super rápido. Outra coisa são pessoas leigas no assunto que estão buscando conhecer, entender melhor. A bomba de calor foi uma dessas coisas que a gente sabia da existência, mas a gente não encontrava informações suficientes para entender como funciona, como que ela realmente pode nos ajudar. Então esse é um vídeo que a gente resolveu trazer para vocês, porque tem informação útil, tem curiosidade de coisas que talvez vocês nem sabiam e que pode ajudar bastante. E aí, uma outra coisa que trouxe a economia, além da bomba de calor, né, depois que a gente eliminou o gás, foi os painéis solares. A gente já fez um vídeo, tem um vídeo aí no nosso canal explicando como que foi o processo de compra dos painéis, da instalação, da previsão de quanto que seria o gasto mensal. E a gente já postou no canal, então vocês podem ver lá que está mais completo. Enfim, com o painel solar, depois que a gente colocou os painéis solares, a nossa conta de energia reduziu muito. Principalmente agora no verão, né? A gente está no verão agora em Portugal, então o sol tá batendo na casa praticamente o dia todo e tem carregado a nossa bateria. A gente tem uma bateria só, que infelizmente não dura assim a noite toda, né? Porém, durante o dia a gente usa tudo em casa. A gente toma banho, a gente faz comida na placa de indução. Os meninos agora de férias passam o dia inteiro a TV ligada, computador ligado, o Renato trabalhando com o computador. Sim, eu trabalho com duas telas. São 2 monitores ligados ao mesmo tempo, computador carregado. E assim, então agora nas férias as crianças estão em casa o dia inteiro, tá todo mundo na tela, tá todo mundo fazendo alguma coisa e a energia tá lá. E o painel solar tá segurando, né? Tá aguentando essa carga. É a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa. Então tá tudo, a casa tá funcionando. Porém, durante a noite, como eu disse no outro vídeo lá, durante a noite as baterias não dá conta. Então a gente continua recebendo valores para pagar da conta de energia. Porém, muito baixo. Pagava em torno de 80 euros de gás, 110 de energia. Agora eu já não pago mais gás e a energia nesse mês, como tá no verão, a gente pagou 28 euros só. Então já é uma economia absurda. Então a gente teve mais ou menos 160 euros de economia só
nesses dois pontinhos, que seriam a luz e o gás. E eu volto a reforçar, as crianças estão de férias um mês inteiro, já fez um mês que eles estão em casa. Então eles passam mais tempo em casa do que na rua durante o dia, porque tá muito calor. Então eles ficam em casa e é muita coisa ligada ao mesmo tempo. Certo. E mesmo com tudo isso, a gente conseguiu fazer uma boa economia. Sim, ainda tem o ar-condicionado portátil que nós temos. E aí durante a noite a gente usa ele. Durante a noite também as crianças estão com ventiladores ligados. Ainda a gente não colocou ar-condicionado na casa toda. A gente vai, né, conforme o tempo for passar e tal, a gente vai colocar ar-condicionado. Mas felizmente o painel solar durante o dia dá conta de tudo, então a gente não se preocupa. Então usa energia tranquila. Surreal. Surreal, tipo, é praticamente gratuito. A gente usa muito e a gente não se preocupa. Porém, durante a noite já não tem esse luxo, né? Porque não tem bateria suficiente. Mas conforme o tempo for passando, a gente for se organizando, a gente compra mais outras baterias e aí consegue dar conta. Se vocês forem lá no vídeo que a gente tem, eu vou deixar até o cardzinho aqui em cima, falando sobre os painéis solares, vocês vão entender a importância de ter mais de uma bateria, ou por que só uma bateria não é o suficiente para casa. Lá a gente explica tudo com mais detalhes para vocês. Então, resumindo, a nossa realidade hoje. Antes a gente pagava 1.100 de aluguel, agora a gente paga em torno de 700 euros no financiamento da casa. Só aí já foi uma baita economia, além de que é nosso, a gente tá pagando algo que é nosso, não é algo que um dinheiro que vai e não tem mais volta. Pagava antes 110 de luz, agora a gente tá pagando em torno de 28, 30 euros. Gás a gente pagava 80 euros, agora a gente já não paga mais nada. Então as coisas começam a fazer mais sentido, porque ao invés da gente trocar um aluguel, um custo alto, por outro custo alto, a gente tá conseguindo construir uma casa que faz sentido financeiramente. E isso é muito bom, porque a gente deixa de gastar em alguns pontos e começa a economizar e pode investir em outros lugares. E já aproveitando, ainda tem muitos pontos que a gente quer trazer aqui, quer falar com vocês. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve no canal para ajudar a gente. Se você tá assistindo o vídeo até aqui, curte esse vídeo, porque isso ajuda muito, de verdade. Se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer algum questionamento, qualquer coisa, dar opinião, dicas de economia, principalmente quem já tem casa própria e também tá na mesma correria que a gente de tentar reduzir algumas contas, deixa aqui nos comentários que eu vou responder um por um. Compartilha, manda pra gente nos comentários, porque vai ser interessante pra gente também entender também outros pontos de vista que a gente talvez não conhece, possa implementar em casa também. A gente também tá buscando outras formas de economia, criando uma horta em casa, mas isso é assunto para um outro vídeo que a gente vai trazer para vocês. E aí às vezes você pergunta assim, por que vocês estão querendo reduzir muito o custo, né? Muito gasto. Bom, tem vários fatores. Por exemplo, tem pessoas que vão falar assim, eu prefiro deixar de gastar, sei lá, vou dar um exemplo, 80 euros no gás e pelo menos uma vez por mês eu vou jantar. Eu vou almoçar em tal restaurante. Eu acho que uma economia inteligente também. Ou alguém fala assim, não, eu vou economizar, sei lá, 300, 400 euros por mês e vou investir no meu negócio. Eu tenho uma loja, eu tenho uma empresa própria, eu posso comprar mais produtos, eu posso pagar marketing. Então, a economia em si é uma coisa boa, entendeu? Não é pensando somente em economizar e ter o pensamento de escassez. É pensar mesmo em conseguir fazer algo melhor com aquele dinheiro que você deixou de gastar, entendeu? Sobrou 500, não, então vou fazer tal coisa, vou levar minha esposa para jantar, vou levar meus filhos para sair, eu vou pagar uma viagem, entendeu? Então a economia seria para isso é o que eu penso, assim, é minha opinião referente à economia. Aí tem um outro ponto que a gente quer falar que é mais uma possibilidade de economia. E uma na qual a gente tá pensando, avaliando muito. Inclusive, estava na nossa listinha de coisas que queremos fazer quando comprar uma casa. E agora compramos a casa. Agora compramos. Só que não dá pra fazer tudo. Tipo assim, não dá pra fazer tudo. A gente queria fazer tudo pra ontem. Mas, gente, é loucura, assim. É muito gasto. Tem que investir em muitas coisas ao mesmo tempo. E se você começa a fazer tudo o que quer, né, de uma forma sem planejar, você acaba se enrolando em dívidas, em contas. Aí se torna um pesadelo. Uma das coisas que a gente tá aprendendo muito também depois da compra da casa é se planejar e ter paciência. Nada vai ser da noite pro dia. A gente tá aprendendo a ter paciência, porque tanto eu quanto o Renato, a gente é muito ansiosa, a gente quer fazer tudo, quer arrumar tudo, qualquer coisa que aparece, não, vamos fazer, e a gente acabou fazendo isso no início, assim, comprou a casa, mas graças a Deus a gente percebeu rápido e falou, não, pera, vamos dar uma pisada no freio devagar, porque senão
A gente se vai, enforca aqui. vai virar uma bola de neve, vai dar Vai ruim. dar ruim, tem que dar tempo ao tempo, né? Não dá pra querer acelerar o processo, assim, tudo tem seu tempo. Bom, a gente chegou agora em casa, a gente tá guardando aqui as compras que nós fizemos. Enquanto isso, a gente vai conversando com vocês, enquanto a gente guarda as compras e faz o almoço, porque ainda não almoçamos. É, a gente tem que almoçar também. Bom, e o outro investimento que a gente pretende fazer, esse também requer um investimento alto. Hoje a gente tem o nosso carro é a gasóleo, né, que é diesel. Ele é um carro econômico, então a gente consegue, por exemplo, encher o tanque dele. Eu enchi o tanque, conseguia rodar 900 e poucos quilômetros, justamente porque o carro é a diesel. Então o carro a diesel é muito econômico, principalmente nas estradas, né? Porém, eu e a Daphne, a gente dirige muito, leva os meninos na escola, vai no mercado, leva no treino. Fim de semana, a gente não quer ficar em casa. Eu e ela trabalham em casa o dia inteiro. Então imagina, pra quem trabalha fora, ficar em casa no final de semana é a melhor coisa, quer descansar. Mas pra quem trabalha em casa, pô, fim de semana a gente não quer ficar em casa, a gente quer sair. Quando eu tô em casa, eu acho que eu tô no trabalho ainda. Por mais que eu tenha o meu escritório. Eu penso que no fim de semana a gente quer sair, quer ir no parque, quer ir pra praia. Então a gente sai muito de carro. Se for colocar 250 euros todos os meses só com combustível, fora que durante o ano a gente faz viagem, né? Então pode ser que passe desse valor. Mas vamos colocar lá que a gente gasta uns 3 mil euros de combustível por ano. E a gente andou pesquisando muito carro elétrico. Agora que a gente tem painel solar, também faz muito sentido a gente deixar o carro carregando durante o dia. Se tiver mais baterias, também pode deixar carregando o carro durante a noite. Sairia praticamente um custo zero para a gente ter um carro e ficar rodando com ele durante o ano todo. Então a compra do carro é algo que a gente tem pensado muito, né, e que faz muito sentido para nossa realidade. Principalmente porque no dia a dia a gente não gasta muitos quilômetros. E normalmente um carro elétrico faz, sei lá, no mínimo 300, 400 quilômetros quando está com a carga cheia. Eu não gasto isso em um dia. Eu acredito que vai ser uma economia enorme também. Hoje em dia, pra gente tá sendo um gasto muito grande, porque, um exemplo, pra poder levar os meninos na escola, são 7 minutos descendo. E aí a gente leva de manhã o Gabriel e o Ian na escola. Aí são mais 7 minutos subindo. Enquanto tá descendo, tá tranquilo, tá de boa. O problema tá na subida. Aí a gente sobe. Tem dias que o Ian sai mais cedo. E aí, às vezes, ele não quer pegar o autocarro, ou o autocarro, que seria o ônibus, tá demorando. Ele pede pra gente descer pra buscar ele. Aí a gente desce. Aí sobe de novo. Aí o Gabriel sai em um horário diferente do Ian. Aí a gente desce pra buscar o Gabriel. Aí sobe de novo. O Ian tem treino todos os dias. E tá aí o treino dele, por hora, tá sendo perto da escola dele. Então a gente desce de novo. O Gabriel tem treino 3 vezes por semana. Às vezes calha de ser no mesmo dia que o do Ian. E aí a gente desce, deixa o Ian, desce pra Guimarães, que dá mais 10 minutos, deixa o Gabriel no treino. E ela fala desce, porque realmente uma a gente descida. mora na montanha, praticamente. A gente mora em cima da montanha. Querendo não, é uns 15 minutos de subida. Então é uma subida mesmo. Gente, né? eu vou gravar um dia pra vocês. Quem me segue no Instagram, ou segue o Renato no Instagram, já viu, porque a gente posta muito dirigindo, descendo ou subindo. Então já viu que é tipo, é como se quem mora em São Paulo, é como se você estivesse subindo a praia. A serra. Isso, é como se você estivesse subindo a serra. Todo dia. É isso. Mas também assim, mas é 15 minutinhos de subida e 15 de descida, né? Mas mais ou menos assim, pra chegar até o centro de Guimarães. E aí, tipo, é uma rotina bem corrida, é uma rotina bem cansativa. Agora nas férias que deu uma acalmada, porque eles estão de férias, o Ian saiu de férias do clube, tá treinando aqui no campo atrás de casa, então ele vai de trotinete e é mais tranquilo. Mas durante o resto do ano, quando a rotina realmente tá a milhão, cara, a gente desce muitas vezes. É muitas vezes que desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. E aí vai, agora que eu e o Renato começou na academia, tem hora que ele vai, dá pra ele ir em um horário, eu só consigo em outro. Aí eu vou de manhã, ele vai à noite, ele faz natação. Aí ele vai à tarde pro treino, depois tem que ir pra natação, é uma loucura. E a gente roda muito, só que não são quilometragens longas, porque graças a Deus, apesar de ser 10, 15 minutos dirigindo, subindo, descendo essa serra, as coisas aqui são bem próximas. Então, o que a gente gasta mais é a gasolina, não é nem questão de quilometragem do carro. Sim, porque o carro a diesel, ele é muito econômico, porém na estrada você vai, meu amigo, 7, 10 horas dirigindo e o combustível não acaba. Porém, tem um fator negativo que é na cidade. Na cidade, quando é trajeto curto, aí ele gasta muito.
Então esse é o ponto negativo. E aí a nossa ideia com o carro elétrico seria nesses trajetos diários, né, que são coisas rápidas, vai e volta. Bom, o carro elétrico salvaria a gente, né? E aí a gente conseguiria economizar muito mensalmente. Por enquanto a gente não tem um carro. Tá nos nossos planos. Tá nos nossos planos. É o que queremos. Quer comprar mais pra frente. Estamos avaliando. Estamos avaliando, mas tem muita coisa para ser feita ainda. A gente tem essa cozinha aqui para ser reformada, a gente quer modernizar a cozinha, a gente quer modernizar o banheiro, a casa de banho, precisa terminar a escada aqui, precisa finalizar a escada, a gente está fazendo isso agora, nesse momento. Então tem muita coisa que a gente ainda está fazendo, está planejando, a gente está fazendo as coisas da forma correta, assim, né? Com calma, com planejamento. Calma. Então é isso, a gente quis compartilhar um pouco do status atual da nossa casa, de como que nós estamos pensando para o futuro também, e como que nós estamos fazendo para economizar no dia a dia. E a gente está seguindo uma forma agora mais tranquila, né? Num ritmo desacelerado, porque a gente estava muito acelerado, colocando as carroças na frente dos bois, e não vai dar certo, assim, dessa forma não dá certo. A gente tem que fazer as coisas com mais calma, né? Com mais responsabilidade também, porque mesmo que a gente tenha comprado nossa casa, tenha reduzido alguns custos, a gente precisa sentar e pensar com calma. Ah, sim. Porque não adianta nada você comprar uma casa, e é empolgante, gente, a sensação de você comprar uma casa, ter algo seu e falar, cara, finalmente eu posso pintar a parede da cor que eu quero, eu posso quebrar essa parede e transformar ela em qualquer outra coisa, é sensacional, é uma sensação muito boa. A empolgação de ter algo seu é algo muito bom mesmo, nada paga isso. Só que no momento da empolgação você pode acabar fazendo o que a gente estava fazendo, querer resolver tudo de uma vez. Tudo. A nossa vontade era tipo, vamos quebrar essa casa, vamos pôr ela abaixo e construir de novo. Era praticamente isso, sabe? A empolgação. Só que a gente parou, refletiu e falou, não, vamos fazer com calma e vamos fazer aos poucos para fazer da forma certa, para fazer direito. E o bom é que a gente também compartilha muito da realidade que a gente está vivendo hoje. Porque às vezes as pessoas vê a casa já tá arrumada, uma casa bonitinha, mas não vê tudo aquilo que foi feito, né, anteriormente. Todo o planejamento que teve antes da casa ficar do jeito que tá. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que comprar uma casa não significa que você precisa comprar a casa mais cara ou pagar uma prestação de 700, 800, 1.000, 1.200, que seja. Se o valor faz sentido para você, tudo bem, mantém, né, compra, se faz sentido, se está no seu orçamento e vocês conseguem pagar, tranquilo. Mas se não conseguem pagar aquele valor e precisa fazer um financiamento com um valor menor, você pode fazer, porque às vezes vale muito mais comprar uma casa mais simples, que tem uma prestação mais baixa e que sobre um pouco mais de dinheiro para você conseguir fazer reformas, conseguir deixar a casa do seu jeito, com a sua cara. Isso que importa. Então você pode pegar uma casa mais simples, mas depois você vai modernizando, a casa vai ficando bonita, você vai gostando dela, ela vai ficar com a sua cara. Então nesse momento que vocês estão pensando em comprar uma casa, avalie isso também. A casa não é bonita, não é da forma que eu quero, ela não tem tudo que eu preciso, mas se tem possibilidade de melhorar a casa, vai pra cima. Compre a casa, pague a prestação que caiba no seu bolso e faça as mudanças conforme vocês podem. Quando a gente foi procurar casa para comprar, a gente também queria uma casa bonitona, pô, instagramável, uma casa bonita, mas às vezes não dá. E é a realidade, né? Não tem como. Ou às vezes dá, porém, pô, se você tomar essa decisão, pode te impactar, né? Se você tiver algum problema no futuro, pode colocar tudo a perder. Então não é isso que a gente busca, né? Obviamente, a gente quando tá procurando uma casa, a gente quer a melhor casa, mais bonita e tal. E às vezes não é possível isso e tá tudo bem. Mas conforme você mora na casa, você vai aceitando, né, os problemas que ela tem e procura soluções para deixar a casa do seu jeito, do seu gosto, da sua cara. Porque no final, ter a sua casa própria não é só questão de estar economizando dinheiro ou investindo no futuro. É também pensar que eu posso pintar minha casa, eu posso furar a parede, posso trocar a janela, posso modernizar ela, deixar da forma que eu quero. Se aparecer uma outra pessoa interessada em alugar a casa, você não vai ser despejado. Você está na sua casa. Isso é uma coisa que a gente pensava muito quando morava de aluguel. A gente não podia furar a parede, a gente não podia fazer outras coisas porque a gente sabia que uma hora sairia de lá. Se a gente fizesse um investimento na casa, esse investimento não teria retorno. Enfim, pessoal, então para quem deseja ter a própria casa, o conselho que eu deixaria é que você não deve desistir. Né? Dá um passo de cada vez, faz as coisas com calma, planejamento e não desista. Tente fazer as coisas bem feitas,
Se tiver que trabalhar, trabalhe, mas vá atrás dos seus objetivos, porque é possível. E lá na frente você vai olhar para trás e vai ver que todo aquele esforço, tudo aquilo que você buscou, valeu a pena. Então não desista do seu sonho, porque é isso que faz as pessoas ter mais vontade de viver, de ser feliz. E é isso, pessoal. Esse vídeo de hoje foi para compartilhar com vocês algumas das mudanças que a gente fez aqui na casa, trazer algumas dicas, trazer algumas reflexões que são muito importantes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quer acompanhar como que tá sendo o processo da nossa casa, tem muita coisa ainda para fazer por aqui. Se você quer continuar acompanhando nossa rotina, nosso dia a dia, trabalho e tudo mais, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A nossa ideia é sempre compartilhar tudo com vocês, os nossos acertos, os nossos erros, para poder ajudar também outras pessoas, compartilhar a nossa experiência da compra da casa, da rotina, como está sendo a vida morando aqui em Portugal, como que é o nosso trabalho, como que é a rotina sendo pai, mãe. O nosso objetivo é sempre trazer tudo para vocês da forma mais realista possível. E se esse vídeo te motivou de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês, ouvir a opinião de vocês e interagir com cada inscrito desse canal. Eu gosto muito de ler as histórias de vocês porque eu acredito que uma pessoa acaba inspirando a outra. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês nunca deixem de acreditar nos seus sonhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.